Oi, gente, hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre medida provisória. Medida Provisória é um filme brasileiro dirigido pelo Lázaro Ramos. O filme se trata, de uma distopia, que, para quem não sabe, distopia é um nicho que a gente tem dentro da ficção científica, que se trata de futuros, meio ruins e que as coisas acabam tomando um rumo não tão legal, E esse futuro, ele pode ser muito distante ou pode ser um futuro próximo. A gente tem como exemplos de distopias muito famosas, o livro 1984, O Conto da Aia, A gente também tem Jogos Vorazes, Divergente, todas essas histórias, são distopias e são bem famosas e muito interessantes. É um estilo de história que muita gente gosta. E agora, a gente tem uma distopia brasileira, que é esse filme Medida Provisória. E é uma distopia, que tem a pretensão, tem a ideia de fazer a gente refletir, sobre o movimento negro, especialmente, sobre o movimento negro dentro do contexto brasileiro. Eu achei, gente, que esse filme, só pela ideia dele, pelo conceito dele, já era um filme que eu não podia deixar de ver de jeito nenhum. Infelizmente, eu não consegui assistir logo quando ele estreou. E eu tava morrendo de medo dele sair de cartaz e eu não ter tempo de assistir. Mas ontem, gente, eu fui no cinema e foi uma experiência incrível. Então, já pra responder a pergunta que eu faço na thumbnail desse vídeo, vale a pena ver a Medida Provisória? Sim, gente, vale a pena. Tentem correr pra ir pro cinema, porque é uma experiência que você tem que ter no telão, sabe? Porque é incrível esse filme. E agora eu vou explicar pra vocês, o porquê que eu acho que esse filme é tão imperdível e o porquê vale tanto a pena ir lá pro cinema assistir. Gente, eu já queria começar, falando sobre uma coisa que eu não sei se é um surto da minha cabeça ou se vocês também repararam, Mas eu tava percebendo, assim, que nos últimos anos a gente tem tido um maior investimento, eu acho, assim, relacionado a filmes que abordam essa questão do racismo de um jeito, assim, diferenciado, de uma forma, que eu lembro que quando eu era criança e quando eu era adolescente não tinha esse tipo de conteúdo e eu acho isso bastante legal, Então, só pra dar exemplo pra vocês, 2018 a gente teve o filme do Pantera Negra, que é um super-herói negro, Então é um filme com muita ação, muita aventura, muito efeito especial, é um filme épico, grandioso, e que tem toda aquela questão, de Wakanda, daquele país africano, que é super desenvolvido, e que as pessoas de lá nunca foram, escravizadas e tudo mais, e mostrando o potencial que aqueles povos, tinham se eles não tivessem sido tratados com tanta violência, se eles não tivessem sido humilhados, maltratados, assassinados, enfim, tudo que a gente sabe que aconteceu, e mostrando eles vivendo ali como super-heróis, super tecnológicos, super evoluídos, e enfim. A gente tem também, filmes como Corra e Nós, do Jordan Peele, que ele fez aquele terror, assim, realmente com muita representatividade negra, e sempre com aquela coisa, assim, de fazer a gente refletir, sempre tem uma metáfora, sempre tem uma camada a mais, E eu tava percebendo, gente, que isso é muito interessante, e eu não lembro de ter tanto acesso a filmes assim quando eu era criança e adolescente. E eu acho, que é muito importante que a nova geração tenha acesso a esses filmes, tanto aos jovens negros que vão poder ver esse tipo de filme e se encontrar na tela, se enxergar ali e também se inspirar no talento que fez aquele filme acontecer, como o próprio Lázaro Ramos enquanto diretor. Eu acho que isso, para as crianças, os jovens negros, é muito importante. Mas também, na minha perspectiva enquanto pessoa branca, eu acho que esse tipo de obra é muito importante, porque eu mesmo que gosto de filme, gosto de fantasia, ficção científica, terror e tudo mais, eu tenho uma conexão grande com esse gênero, e eu acho que toda vez que eu vejo uma obra, que fala sobre uma minoria, que fala sobre uma luta, e eu acabo assistindo, eu sempre tenho mais empatia, eu sempre aprendo, eu sempre fico mais motivado para realmente estudar e tentar fazer o mundo melhor, sabe? Tentar fazer o mundo mais inclusivo, mais respeitoso, E ter, assim, mais consciência das coisas erradas que eu poderia estar fazendo, E tentar mudar e evoluir, me desconstruir e tudo mais. Então, eu acho, assim, que o fato de um filme como Medida Provisória existir já é algo fascinante e incrível e que merece nosso apoio, sabe? Eu acho que filmes como Medida Provisória tem que existir cada vez mais e mais, e especialmente, gente, um filme brasileiro. Eu acho que esse é um filme, assim, qualquer pessoa que é brasileira deve ter orgulho de um filme como esse existir, sabe? Porque é uma obra, assim, belíssima em todos os sentidos, sabe? Pense num filme rico, bem feito, sabe? Tecnicamente falando, emocionalmente falando, sabe? Tudo nesse filme é muito profundo, é muito significativo e é uma obra, assim, que é parte, do nosso orgulho brasileiro, especialmente, para os brasileiros que têm descendência africana, os brasileiros negros, e enfim, eu acho que esse filme é muito importante, tem um significado muito, muito grande.
Eu fiz questão, né, gente, de falar sobre essa questão, assim, de se enxergar e de se inspirar e tudo mais, porque é algo que, pra mim, né, fazendo uma certa comparação, assim, né, um paralelo, pra mim é muito importante quando eu vejo esse tipo de representatividade LGBT dentro de um filme, né, e também quando eu vejo pessoas LGBT por trás das câmeras, né, isso me inspira muito, como, por exemplo, né, quem já me acompanha aqui no canal sabe que eu sou muito, muito fã das irmãs Wachowski, né, a Lily e a Lana Wachowski, que são as irmãs que fizeram Matrix, Sense8 e tudo mais, e elas são, né, gente, duas mulheres transgênero, e eu sempre fico muito feliz de ver elas, né, sendo grandes cineastas, né, grandes artistas, e eu tenho vontade de um dia também fazer minha própria arte, né, lançar meus próprios projetos, minhas próprias histórias, e falar, né, sobre as minhas vivências, sobre as minhas lutas e tudo mais. Então eu acho que toda vez que eu vejo esse tipo de coisa, né, uma minoria tendo essa representatividade, eu acho sempre muito legal. Eu acho que todo mundo que é uma minoria, sabe? E também quem não é também, a gente deveria se apoiar a ter essa coisa, né? Então, se você é uma pessoa branca, LGBT, apoie, né, a arte dos negros, né? Se você é negro, e cisgênero e hétero, apoie a arte LGBT e tudo mais, né? Vamos se unir para ter cada vez mais representatividade, né? Mais diversidade na arte de forma geral, né? Não só no cinema, mas também nas séries, nos livros e tudo mais, porque eu acho isso muito, muito importante. Caso você não saiba, né, qual é a história de Medida Provisória, agora eu vou fazer uma breve sinopse, assim, para vocês entenderem a premissa do filme. Basicamente, a gente vai acompanhar, né, um Brasil num futuro não tão distante assim, em que o governo vai fazer uma medida provisória, né, para meio que deportar todas as pessoas negras que tem no país, né. Basicamente, eles vão expulsar todas as pessoas afrodescendentes que estão aqui, né, em solo brasileiro. Eles começam a falar sobre isso, né, o governo, como se fosse uma coisa legal, como se fosse uma tentativa de reparação histórica, né. Eles até falam assim, não, porque os negros foram trazidos à força pro Brasil, foram escravizados e tudo mais. Então agora a gente quer, né, que eles sejam livres, que eles voltem de onde eles vieram e tudo mais. E fazem todo um discurso, né, tentando fazer aquilo parecer algo legal. Mas, obviamente, né, as pessoas começam a se revoltar, começam a ver aquilo se manifestar e dizem que isso não faz sentido, né, que isso não é uma solução viável, que isso não é uma solução respeitosa, né, que isso não é reparação histórica, e sim um apagamento da sociedade negra dentro do Brasil, né, que isso é uma coisa que não existe, até porque, né, por mais que haja uma descendência africana, né, etnia e nacionalidade não são as mesmas coisas, né? Então, assim, uma pessoa negra brasileira, ela é brasileira, essa aqui é a pátria dela, sabe? É a terra dela, e ela merece estar aqui, assim como todo outro brasileiro, sabe, de qualquer outra etnia. Então, gente, como vocês podem ver, é uma história que tem uma temática muito intensa, sabe? Muito emocionante e muito pesada, sabe? É um filme, assim, que tem vários momentos que podem ser gatilho para algumas pessoas, né? Que são mais sensíveis a ver esse tipo de coisa, assim. Mas é uma coisa que eu acho legal, né? Eu acho que é importante a gente estar ciente do mal que existe no mundo, né? Da violência que existe no mundo, do racismo mesmo, né? A gente tem que encarar essas coisas tão ruins que existem. E eu acho, né, gente, que o Lázaro Ramos, enquanto diretor, ele sabe fazer isso na tela muito bem. Em nenhum momento a gente vê, né, os personagens negros sendo violentados, assim, sendo machucados de uma forma gratuita só pra chocar. É sempre muito respeitoso, né? Tudo que a gente vê eles sofrendo, eles se movimentando, eles lutando, tudo tem um significado, tudo tem um motivo. Então não é só como se fosse, assim, um pornô de tortura, que é uma coisa que às vezes algumas pessoas reclamam, por exemplo, em filmes que falam sobre escravidão, que aí fica várias cenas, né, que a gente vê os escravizados sofrendo e tudo mais, e você fica, qual é o sentido disso? Né? Você não precisa ficar expondo o sofrimento de um escravizado só pra causar, só pra gerar, enfim. Nesse filme aqui, eu achei isso interessante, né? Que o Lázaro Ramos, ele mostra o racismo, ele mostra essa violência, ele mostra essa agressividade que os negros acabam sofrendo, mas ao mesmo tempo de um jeito que não é gratuito, né? Que não é, assim, gore, que não tem exagero, né? Eu achei que ele foi muito respeitoso representando a comunidade dele, né? Nesses momentos, assim, de tanta dificuldade. Eu lembro de ter visto no Twitter, né, antes de eu excluir minha conta, não foi esse o motivo que eu excluí minha conta, né, foram outras coisas, mas, né, pouco antes de eu excluir, eu vi uma pessoa que estava criticando esse filme Medida Provisória, porque achou que o filme, ele não lidava bem com outras minorias. Falou assim, não, mas tem um pouco de representatividade LGBT no filme, mas as pessoas acharam que não foi tão bem trabalhado, né, fala muito sobre o racismo no Brasil, mas e a homofobia no Brasil? E a transfobia no Brasil? E o pessoal também estava se questionando, né, mas e os indígenas, e os nativos, né, como é que a gente vai lidar com essa temática que o filme não fala direito? E sobre isso, gente, eu queria meio que fazer uma defesa sobre o filme. Eu sei que, assim, talvez não seja meu local de fala, né, principalmente na questão indígena, mas eu queria dizer assim, que existe dentro da arte, né, a representatividade e a diversidade. A diversidade realmente é aquela coisa da gente ter povos diferentes, né, de culturas diferentes, sexualidades diferentes, gêneros diferentes e tudo mais, né, meio que contracenando, todo mundo vivendo junto, e enfim. E tem a questão da representatividade, que é quando você faz uma obra que vai representar as dores, as vivências e as lutas de uma minoria em específico. Esse filme
Não se trata de diversidade, é um filme sobre representatividade. É um filme que está aqui para discutir as vivências e as lutas da comunidade negra. Então, eu, enquanto LGBT, eu acharia legal se o filme tivesse, né, mais desenvolvimento das questões LGBT, né? A gente tem alguns personagens no filme, seria legal pra mim, eu ia ficar interessado, se eles tivessem mais tempo de tela, se eles tivessem mais história. Mas eu não acho válido eu reclamar que não teve coisas LGBT suficiente, não teve desenvolvimento suficiente, porque eu tenho que entender que esse não é o local da minha minoria, é outra minoria, é outra comunidade. E eu assisti esse filme respeitando, né, o Lázaro Ramos e a comunidade dele, e o que ele queria dizer sobre as lutas e as vivências dele, sabe? Não tem como um filme a gente cobrar que ele vá resolver todos os problemas que existem no mundo, sabe, gente? O mundo é muito complexo. Não dá pra você querer que um filme só fale de todas as minorias, de todas as problemáticas, sabe? Isso não faz sentido. Então, vamos respeitar esse filme, considerando o que ele é. Se a gente tiver a oportunidade, né, de ver um filme, por exemplo, de nativos, de indígenas, falando sobre a violência que os indígenas sofreram e como eles ainda resistem no Brasil até os dias de hoje, né, mostrando que aquela também é a pátria deles, que é o lugar deles, né, de falar sobre colonização e tudo mais, eu vou achar incrível, eu vou assistir no cinema, eu vou apoiar, mas esse não é o momento, sabe? Esse é um filme sobre a comunidade negra, então não vamos tentar criar uma rivalidade entre comunidades, porque todo mundo é interessante, todo mundo é importante, inclusive se você souber, né, falar de outros filmes que falam sobre essa questão, né, dos indígenas. Eu acharia muito legal se você deixasse aqui a indicação nos comentários, né, sobre filmes LGBT. Eu já tenho vários vídeos aqui no canal, né, porque como é parte da minha comunidade, eu conheço várias obras, então eu vou trazendo aqui, inclusive pretendo trazer mais sobre comunidade negra, comunidade indígena e outras minorias que eu não faço parte. Seria mais interessante, né, se outras pessoas pudessem indicar aqui, né, então eu queria convidar vocês para dar essas indicações aqui nos comentários. E relembrando, né, que eu acho assim, que medida provisória não pode ser julgado por não conseguir lidar com todas as problemáticas do mundo, né? Até porque quantas distopias a gente vê que é só gente branca sofrendo, gente branca lutando, e a gente acha divertido e assiste, é isso mesmo, sabe? Eu não vejo ninguém assistindo Jogos Vorazes e reclamando de Jogos Vorazes porque não tem representatividade negra o suficiente ou porque não tem personagens LGBT o suficiente. Muito pelo contrário, Jogos Vorazes foi um grande sucesso e o pessoal, né, por exemplo, dos Estados Unidos, que é de onde o filme super apoiou o filme foi um sucesso. Então, assim, vamos parar do Brasil ter essa coisa de síndrome de vira-lata e achar que tudo que é de fora é bom e o que é de dentro é ruim. Vamos respeitar a medida provisória pelo que ele é e crescer, né, e ter outras obras que falam sobre outras problemáticas. Mas não vamos ficar atacando esse filme no Twitter, sabe? Vamos fazer uma militância, uma problematização consciente. Vamos entender sobre aquilo que a gente tá reclamando, sabe? Não vamos ficar só reclamando besteira em cima de besteira, porque desse jeito, outros filmes como medida provisória não vão acontecer. Então, assim, né? Vamos respirar fundo, problematizem de forma consciente. Esse filme aqui vamos apoiar, e quando tiver outros filmes sobre outras minorias, vamos apoiar também, que é assim que a gente vai conseguir, né, alcançar uma mudança significativa dentro desse Brasil. Mas agora que eu já falei, né, de coisa séria, vamos falar uma parte, né, mais legal, mais leve, que são os atores, gente. Eu sou péssimo com o nome de gente, por isso que eu tô aqui no meu celular com um elencozinho, né, que eu tirei foto, assim, tirei print pra eu falar pra vocês, que eu não lembro o nome de ninguém, mas amei todo mundo, né. A gente tem, fazendo o papel do protagonista Antônio, né, o ator Alfred Enoch, eu acho que é assim que fala o nome dele, gente, se eu estiver pronunciando errado, me perdoe. Mas, gente, eu amo esse ator, porque, né, eu já conheci ele de Harry Potter, que eu assistia, né, quando eu era criança, assim, adolescente, e também ele fez o Wes de How to Get Away with Murder, né, então, assim, amo esse ator e ele estava perfeito fazendo esse filme. Inclusive, eu não sabia que ele tinha dupla nacionalidade, né? Ele é britânico e brasileiro, o pai dele é inglês e a mãe é brasileira. E ele fala um português maravilhosamente bem, gente. E que atuação, sabe? Que entrega, a pronúncia dele é perfeita. Eu achei ele maravilhoso. E dentro do filme, né, ele faz casal com a Thaís Araújo, né? Que ela vai fazer o papel de Capitu. E assim, gente, Thaís Araújo, ela é maravilhosa. Eu já vi ela, assim, em várias novelas, né? Assim, a que mais me marcou dela é até besteira, assim, mas a que mais me marcou foi ela fazendo Penha em Cheia de Charmes, né? Porque eu lembro que eu era, assim, bem adolescente, acho que eu tinha uns 13 anos, 12 anos quando saiu Cheia de Charme. E eu amava essa novela, né? Então, pra mim, eu sempre lembro dela como Penha. Eu sei que ela tem vários outros papéis, assim, talvez até mais icônicos, né? Mais interessantes, assim, mas ela pra mim sempre vai ser Penha e ela estava maravilhosa nesse filme, né? Ela é casada com Lázaro Ramos e eu achei que dava pra ver que o diretor tinha um certo carinho por ela, sabe? Eu senti essa vibe assim, toda vez que ela tava na tela, que ela tava muito bonita no filme, sabe? Ela tava muito delicada, assim, o jeito que focava muito no rosto dela, sabe? Na atuação dela. Eu achei muito incrível, principalmente assim, gente, que não quero falar mal de novela, não tô dizendo que novela é ruim ou inferior, enfim. Mas dentro de uma novela, normalmente, a gente tem aquela coisa assim mais tradicional, mais clichê, aquelas coisas que a gente costuma ter sempre, enfim. E num filme,
né, um longa-metragem, eu acho que eles tentam fazer uma coisa assim mais profunda e uma atuação mais dramática. Eu achei que eu que conhecia ela das novelas, que ela tem uma atuação que já era legal pra mim, eu achei ela ainda melhor nesse filme Medida Provisória, né, fazendo com essa questão assim de cinema e tudo mais. Achei ela fenomenal e incrível, maravilhosa. E a gente tem, né, fazendo o amigo do Antônio e da Capitu, o ator, né, o Seu Jorge, que é cantor também, né, que ele faz o papel de André. Gente, ele foi um dos meus personagens favoritos do filme, sabe? Que homem incrível esse personagem, sabe? Que resiliência, sabe? Que força, e toda a questão dele ser assim, ele era mais rebeldezinho, né? Porque o Antônio e a Capitu, eles tinham um jeito assim mais... tentando sempre ser mais pacífico, né? Tentando sempre resolver de uma forma mais calminha e tal. Já o André, né, ele era um pouco mais revoltado com a questão, né? Que eu entendo realmente, assim, o racismo é uma bosta, assim. O Brasil, tem um momento que ele fala que eu achei muito interessante, que ele diz assim, que ele ama o Brasil, mas às vezes é difícil não odiar o Brasil, sabe? Eu achei que essa fala é uma fala que representa muito bem o personagem dele, né? É um personagem que é muito interessante, porque é um sentimento que eu acho que muitos de nós temos no Brasil, principalmente, né, nessa época que a gente tem Bolsonaro como presidente, né? Então, assim, a gente ama o Brasil e é difícil manter esse amor e não deixar ele se substituir por ódio, né? Porque é muita coisa revoltante acontecendo, mas a gente tem que lutar pra tentar mudar esse Brasil, né? E não simplesmente odiar o país por causa das coisas ruins, né? A gente tem que estar lá resiliente e tudo mais, igual o personagem esteve, né? Eu acho que ele é um personagem incrível. Como as vilãs, gente, desse filme. Meu Deus, a gente tem as duas brancas racistas, né? As duas velhas brancas racistas. Duas rainhas maravilhosas, né? Que são a Adriana Esteves, que é a Carminha, né, gente, da Avenida Brasil, e a Renata Sorrah, acho que é assim que fala o nome dela, né? Que é a Nazaré, gente. Nazaré, que é a vilã que marcou minha infância das novelas. Assim, você colocar Carminha e Nazaré pra ser as duas racistas vilãs do seu filme, você já vê que o filme, assim, tá em alto nível, porque elas são maravilhosas e eu tive muito ódio delas nesse filme, né? Achei, assim, a entrega delas perfeitas. Elas já eram maravilhosas, como Nazaré e Carminha, como eu tô falando, né? Que foram as duas personagens delas que mais me marcaram, mas aqui nesse filme elas estão ainda melhor, né? Porque eu acho que dentro do filme tem mais espaço, assim, pra gente ter aquela coisa mais dramática, mais sutil, né? Aquela coisa da câmera bem no rosto mesmo, a gente vê nas feições delas ali o ódio, o nojo que elas demonstravam, né? Quando elas viam as pessoas e tudo mais. Achei muito, muito incrível. E também, gente, o último destaque que eu queria fazer pra vocês é da atriz Mariana Xavier, que eu reconheci ela, né, dos filmes de Minha Mãe é uma Peça. Eu acho essa atriz muito legal. E teve uma coisa interessante sobre ela, né, que ela é namorada do André, que é o personagem do Seu Jorge. E eu achei interessante que ela é uma das poucas personagens brancas que a gente tem no filme, que do início ao fim são vistas como uma pessoa que realmente apoia a causa negra, sabe? Ela realmente tá ali lutando a favor deles e protestando sobre tudo aquilo que tá acontecendo. Ela tenta ajudar eles em vários momentos, né, no filme. Eu achei isso legal porque ela também meio que é uma minoria. Não é uma minoria que a gente não fala tanto, né? Que ela é uma mulher gorda. E a gente sabe, assim, gordofobia também é um preconceito, assim, uma coisa muito horrível que existe no mundo todo, né? E que, infelizmente, é um tipo de preconceito que as pessoas demoram muito pra desconstruir, sabe? Porque até dentro de outras minorias a gordofobia se mantém. Por exemplo, comunidade LGBT, extremamente gordofóbica, né? Então, assim, horrível, é uma coisa que não é tão discutida. E eu achei interessante, logo a mulher branca, que ela entendia a luta dos negros e tentava ajudar eles, era uma pessoa que também tinha sua própria luta. No filme eles não falam sobre gordofobia, mas eu quando vi ela e vi tudo que ela estava passando, e eu me enxerguei nela de certa forma, eu entendi, né, essa camada, eu interpretei dessa forma. Não sei se vocês também captaram isso. Também tem um outro personagem branco, né, que a gente vai ver no filme, que no decorrer do filme ele acaba percebendo que tudo aquilo que está acontecendo é revoltante, que é horrível, e ele meio que tenta mudar de lado. Esse personagem é LGBT, mostrando, né, aquela coisa que eu falei, né, da união das minorias, que mesmo quando você é branco, mas você faz parte de outra minoria, você você sofre preconceito e sofre violências de outras formas, você acaba tendo um pouco mais de empatia e entendendo melhor o lado de outra pessoa, né? Então achei muito interessante que os dois brancos que a gente teve foram pessoas, né, que também eram minorias. Achei que isso aí tinha uma carga, uma crítica social importante, né? Como eu falei, assim, não foi tão desenvolvido assim, a gente não fala sobre LGBTfobia e gordofobia, porque não é a essência do filme, assim, não é o foco do filme, mas eu achei que foi algo legal de se deixar ali nas entrelinhas. Eu não quero deixar esse vídeo assim muito longo e ficar enrolando e tudo mais. Eu acho que eu já falei tudo que era importante pra mim. Eu espero que vocês tenham entendido, né, o que eu achei de Medida Provisória. Tenham entendido a minha perspectiva, né, a minha interpretação sobre esse filme. Eu acho que ele é um filme muito importante, né, assim, na perspectiva política e social. Mas também é um filme que, enquanto cinema, ele é incrível, sabe? Ele é realmente muito bem feito. Eu achei a direção incrível, eu achei os atores incríveis, né? Eu também achei o roteiro muito bem construído, muito bem pensado. Então é um filme que vale muito a pena ver. Todos vocês precisam
assistir. Eu também queria convidar vocês, né, pra se inscrever aqui no canal, porque eu tô sempre falando de filme, de livro, de série, de quadrinhos e tudo mais. Eu gosto muito desse universo, né, cultural, principalmente de cultura pop. Então, né, eu gosto muito de falar sobre isso e também eu quero cada vez trazer mais aqui, né, discussões sobre diversidade, representatividade, sobre minorias, né, que é algo que eu tô começando a trazer mais aqui no canal, né. Recentemente eu fiz muito vídeo sobre obras LGBT e quero trazer mais vídeos sobre obras, né, de outras minorias. Então, se você, né, quer aqui ter esse tipo de conversa, quer ter esse tipo de discussão e a gente indicar coisas um pro outro, né, indicar um filme, indicar um livro e tudo mais, e a gente se desconstruir junto, eu acho que essa seria uma jornada muito legal, né? Então vem aqui comigo, né? Vamos fazer essa jornada de desconstrução juntos, né? Se inscreve aqui no canal, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E é isso, gente. Até mais!